E aí galera, eu sou o Ked, tudo bom com vocês, pessoal? Eu estou ótimo, eu espero que o dia de vocês esteja sendo maravilhoso, tá? Nesse ótimo domingo. Ai, eu adoro domingo. Domingo pra mim é tipo assim, comer sorvete pela primeira vez, assistir aquele filme pela primeira vez que você ama. Eu amo o dia de domingo. Gente do céu, eu sei que eu não costumo postar esse tipo de vídeo aqui no meu canal, até porque o meu conteúdo é de jogos, de Minecraft, é conteúdo pra criança. Mas, assim, eu resolvi estar fazendo um vídeo diferente hoje, tá falando um pouco sobre o meu relacionamento com Deus pra vocês. Eu sempre falo nas lives, nos vídeos, que eu sou cristão. E alguns inscritos meus me mandam mensagem no Instagram e estão sempre todo falando, Ked, não sei o que, ai, eu acho tão fofo. Ked, você é cristão, eu sou também. E eu tipo, ah... Mas enfim, hoje o vídeo é tipo como se fosse um diário. Eu vou estar lendo o meu diário pra vocês de como que é o meu relacionamento com Deus. Ultimamente tem sido minha questão na minha cabeça. Quem é Deus? Sabe? Pra mim. E hoje eu queria fazer essa pergunta pra vocês. Quem é Deus pra vocês? Talvez vocês sejam cristãos, não sei. Enfim. Sabe? Tem, acho que 2 anos e meio que eu me converti. Na verdade, eu sempre fui cristão, acredito. Eu sempre me disse cristão. Desde que eu era criança, eu sempre orei à noite, eu sempre pedia coisas. Ai, Deus, me dá um celular novo. Ai, Deus, me dá um PlayStation novo. Ai, Deus, eu quero muito computador game. Então, assim, desde pequeno eu sempre orei muito, mas uma das coisas que eu sempre orei desde que eu era criança era pra ser um grande youtuber. Acho que desde os 14 anos de idade. Hoje eu tenho 23. Sei que não parece, mas eu tenho 23 anos. Só mais 7 é 30. Mas desde os 15 anos de idade, 14 anos de idade, eu sempre orei muito o Senhor, porque eu sempre senti uma voz me chamando pra trabalhar com o YouTube. Eu sempre gostei muito, eu amava assistir aqueles vídeos do Educoff, do Resende, do Autêntica. Ai, era uma coisa assim que me movia, sabe? Uma coisa que eu não conseguia segurar. Eu sempre amei muito jogos, sempre gostei muito de tecnologia. Então eu comecei a me aprofundar mais e mais a igreja, sabe? E acho que tem um ano, basicamente, que eu me batizei, sabe? E assim, eu queria passar pra vocês as minhas experiências que eu tive ao longo desses 2 anos, sabe? Que tem sido 2 anos ótimos, lindos e maravilhosos. Há uns 4 anos atrás, eu mudei pra cá, pra essa cidade que eu tô, em busca do meu sonho de ser youtuber. Ai, gente, até parece um filme, sabe? Às vezes eu sinto que a minha vida é um filme, basicamente um musical. Acredito que minha vida seja um musical. Daí, eu saí da cidade onde o meu pai morava, e não queria mais morar lá e vim pra essa cidade. Digamos uma cidade grande, 300 mil habitantes. Vim pra cá, resolvi construir a minha vida, entendeu? Eu comecei a morar com meu irmão. As coisas não saíram muito bem do jeito que eu queria, sabe? O dinheiro tava pouco, eu tava trabalhando, só que eu tava me cansando muito e ganhando pouco, sabe? E as coisas estavam bem difíceis mesmo. Lembro do dia que eu ouvi uma música sobre Deus proverá. Que era sobre quando o azeite e a farinha faltar, Deus vai prover na sua vida, sabe? Lembro um dia de eu levantar à noite, acho que foi de madrugada, e eu tava muito cansado, sabe? Porque aí na minha oração, eu comecei a, tipo, me perguntar, Deus, o que que eu tô fazendo aqui nessa cidade, sabe? Porque eu vim viver o meu sonho de ser um grande youtuber, sabe? E eu tô aqui até agora e nada aconteceu, sabe? Eu lembro de ter feito essa oração pra que o Senhor pudesse me dar a oportunidade de ser um grande youtuber. E eu lembro de ter me tocado tão fortemente com essa oração, sabe? Que eu chorava muito, muito, muito mesmo, sabe? Cara, e algo assim extraordinário aconteceu, sabe? Eu conheci a Mika, entendeu? E daí a gente começou a fazer vídeos juntos de Minecraft. A gente começou a postar vários e vários vídeos de Miraculous. E, tipo assim, o canal explodiu num nível, assim, explosão mesmo. Em questão de uma semana, eu peguei, tipo, 20 mil inscritos, sabe? E eu fiquei, tipo, extraordinário com aquilo. E eu pensei assim, cara, isso não foi eu, sabe? Isso não foi o meu talento, isso não foi o meu dom, sabe? Isso foi Deus, sabe? E as orações, elas têm poder. E eu realmente acreditava que aquilo podia acontecer, sabe? E daí eu vivi um dos melhores momentos, assim, na minha vida. Um dos melhores, um dos piores, enfim, muitas coisas. O mais engraçado é que, tipo assim, eu não conhecia esse Deus, sabe? Eu não tinha conhecido ele ainda. E o Deus que as pessoas me mostravam, desde que eu era criança, era muito diferente desse, sabe?
As pessoas sempre me demonstravam um Deus ser aquele sentado acima do trono, sabe? Tá governando e apontando e julgando todas as pessoas e dizendo, você vai pro inferno. E daí eu comecei a perceber que o que me afastava dos caminhos do Senhor eram as pessoas, sabe? Por me julgarem, ou por botarem fardos tão pesados que eu mesmo não conseguia carregar, sabe? E com Deus é tudo tão mais leve, sabe? E Deus, ele é tão sensível e ele é tão amoroso comigo e me ajuda tanto que eu comecei a perceber assim, cara, isso é extraordinário. Eu deveria ter buscado a Deus há muito tempo. Eu deveria ter buscado uma intimidade com o Senhor há muito tempo. Lembro uma vez que o meu primo me chamou pra um encontro. Eu nunca tinha sentido a presença de Deus assim na minha vida, sabe? De uma forma arrebatadora, de um jeito assim, tipo, sabe, de me derrubar no chão, sabe? E daí eu fui pra esse encontro dessa igreja. E daí eu fui, não tava esperando muita coisa. Todo mundo que passava eu julgava, eu falava aquele bem dali. Aí passava outro pé do meu lado, eu aquele bem dali. E daí eu falava assim, quando eu via alguém falando assim, ai Deus, que não sei o que, eu falava, ai, deixa de ser fingido, sabe? Eu ficava assim. A pessoa vinha fazer muita amizade comigo. Eu falei, quer alguma coisa comigo? Será que quer ficar comigo? E daí eu ficava, tipo, supondo várias coisas. E eu era, assim, muito julgador. Eu saía julgando todo mundo. E, cara, aconteceu algo extraordinário naquele dia. Eu lembro de estar todo mundo orando, sabe? Lembro de o pastor dizer que todos aqueles jovens naquele local ali iriam sentir a presença do Espírito Santo. Na mesma hora, algo veio sobre mim, sabe? Algo que eu não consigo explicar pra vocês. E vocês sabem o tanto que eu sou uma pessoa normal. Gente, por favor, né? Eu sou uma pessoa assim, tipo, normal como todo mundo. Eu não tenho, tipo, nada a ganhar tá falando isso pra vocês, sabe? Eu só queria compartilhar algo pra vocês de algo real, de algo sensível, de algo humilde, sabe? No coração de vocês. Poderia mentir, sabe? Aqui nesse vídeo, porque eu não teria o que ganhar, sabe? Com isso. Algo veio sobre mim naquele lugar, sabe? Algo que entrou em mim e as minhas pernas faltaram, sabe? Eu perdi a força das minhas pernas e eu caí no chão, eu caí de joelho. E eu lembro que eu chorava muito, muito, muito mesmo. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Me tira daqui, alguém. E eu não devia ter saído de casa. E daí, algo, mas era algo forte, poderoso, mas ao mesmo tempo sensível, sabe? E eu pensei assim, cara, o que que é isso? Meu Deus do céu. E me fez pensar assim, cara, se a presença do Espírito Santo traz essa sensação, imagina quem Deus é, sabe? O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é a presença de Deus. Então, quando ele veio em mim naquele momento, me fez sentir assim, cara, se essa é a presença de Deus, imagina quem ele é. Se eu não consigo vê-lo, mas eu consigo senti-lo, imagina quem ele é, como ele deve ser. Muitas das vezes, quando eu tô na igreja, eu não sinto nada, sabe? Mas quando eu começo a sentir uma presença de choro, quando meu coração começa a se aquebrantar e como eu começo a sentir que eu não mereço a misericórdia de Deus, que eu não mereço o amor dele, é quando eu sei que ele chegou. Às vezes eu me sinto normal, sabe? Eu não sinto muita coisa grandiosa na igreja, mas às vezes eu tô orando e eu sinto uma presença avassaladora, sabe? Como algo que me tocasse, algo. É uma presença sensível, sabe? Que chega aos poucos e vai te tocando e vai te confortando. E todo aquele medo, toda aquela insegurança, toda a ansiedade, toda a depressão some, sabe? Você fica sereno e a sua mente fica limpa e você fica planando, sabe? E é aí que eu sei que ele chegou, sabe? É quando eu sinto que não mereço estar ali, quando eu sinto que a presença dele é boa demais e eu começo a me lembrar de todas as coisas ruins que eu fiz e eu começo a pensar assim, cara, eu não mereço estar aqui. É quando eu sei que ele chegou, sabe? Em Isaías, Isaías 6, versículo 2, diz que os serafins do Senhor, duas asas eles cobrem o rosto e duas eles cobrem os pés e outras eles ficam voando. E nesse versículo não diz explicitamente por que que os anjos de Deus fazem isso quando estão na presença do Senhor. De uma forma interpretativa nesse texto, a gente percebe que os anjos não se sentem merecedores, sabe, de verem a face de Deus. A face de Deus deve ser tão extraordinária, tão linda, sabe? Tão esplêndida que até os serafins. Os serafins, eles não fazem isso, não é porque Deus ordena, não é porque eles fazem, porque
é uma ordem suprema, eles fazem porque eles não merecem, sabe? Em todas as passagens, desde o Velho Testamento, ninguém nunca viu o rosto de Deus. E o Senhor disse a Moisés que a glória dele era tão grande que se Moisés olhasse no rosto dele, ele morreria. Moisés entrava numa tenda para falar com o Senhor e toda vez que ele entrava nessa tenda, ele cobria o rosto. Quando Moisés saía dessa tenda, o rosto dele ficava todo coberto de brilhos, de purpurina, sabe? Porque a glória dele era imensa, sabe? E eu fiz pensar, tipo, cara, então imagina quem ele é, sabe? Tem uma passagem na Bíblia que diz que vários anjos voam ao redor do trono dele e ficam cantando 24 horas por dia, o tempo todo, sem parar. Santo, 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 tu és santo, sabe? Tu és digno. E isso me faz muito questionar sobre quão maravilhoso ele deve ser, quão bondoso, humilde, gentil ele é, sabe? Para que as pessoas façam isso. Eu fiz uma oração há uns meses atrás. Há uns meses não, acho que um mês, 2 meses, eu não lembro muito bem, gente. Mas assim, eu fiz uma oração pedindo pra Deus uma Bíblia, porque eu não tinha uma Bíblia. Tá? Eu não tinha essa Bíblia, tá? E daí eu orei pro Senhor pedindo uma Bíblia. E eu não falei, tipo, pro pessoal da minha célula, ai, gente, eu preciso de uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, tá? Eu contei assim, tipo, pros amigos mais próximos, sabe? E, tipo, eu não disse que eu queria uma Bíblia, mas eu disse assim, eu estou juntando dinheiro pra comprar uma Bíblia, entendeu? Porque, assim, uma Bíblia é muito cara. E daí, eu não sei o que foi que aconteceu. Um dia eu cheguei na minha célula, pra quem não sabe, é tipo, a gente se reúne, conversa sobre Deus, enfim. Façam, é muito bom. Aí, os meus amigos da célula, todos se juntaram, mais de 10 pessoas se juntaram, cada um deram um pouquinho de dinheiro e juntaram uma quantia e compraram uma Bíblia pra mim. E daí, eu pensei assim que, tipo, Deus, o Espírito do Senhor tocou no coração das pessoas pra que eles comprassem essa Bíblia pra mim, sabe? Eu fui o caminho todo de casa, conversando com o Senhor e, tipo, me questionando sobre isso, sabe? Eu fiquei olhando pro céu e pras estrelas e eu fiquei pensando assim, cara, todo criador é maior do que a sua obra, sabe? E me fez questionar sobre o universo, as galáxias, sabe? E os planetas, o quão gigante eles são e com bilhões e bilhões de anos-luz você tem que viajar de um pro outro, sabe? Você percebe a imensidão que o universo é, sabe? E você pensa o quanto isso é gigante, o quanto você é uma poeira estelar no meio de tudo isso, sabe? E você pensa o quanto isso é grande e infinito. E você pensa, Deus é maior do que tudo isso, sabe? Porque o seu criador é maior do que a obra que ele fez, sabe? E ele criou tudo isso, e isso é a obra dele, sabe? O criador de todo o universo, que é maior do que toda a sua obra, lembrou de mim, sabe? Ele sabe o meu nome, ele lembrou de mim naquele momento e ele supriu aquela mínima necessidade que eu tinha. Ahn, a Bíblia fala sobre isso, que Deus ele te honra no pouco, sabe? Ele te honra no muito. E eu fiquei com receio. Sabe o que eu acho mais engraçado? É que às vezes, às vezes, quando eu sinto receio de pedir alguma coisa, é aquilo que Deus dá, sabe? Eu senti muito receio de pedir uma Bíblia. Eu falei assim, ai meu Deus, eu não vou pedir, né? Uma Bíblia. Gente, uma coisa tão fútil, uma coisa tão pequena, eu acredito que Deus não vai me dar, sabe? E daí Deus me deu. E eu fiquei assim, cara, isso é, tipo, extraordinário. Sei que algumas pessoas, elas vão me dizer que talvez eu sou um tipo de pessoa que tô tentando pregar religião pra outras pessoas, sabe? Sei que algumas pessoas vão dizer que o que eu tô sentindo é só uma sensação, é um conforto ou algo assim, mas eu juro pra vocês que agora nesse momento, não é querendo me gabar, mas agora nesse momento eu tô tentando ter as melhores intenções, sabe? E tô tentando poder ajudar algumas pessoas que passam ou estão passando ou passaram pela mesma situação que eu, sabe? E tô tentando salvar a vida de outras pessoas, sabe? Conhecendo isso. Há muito tempo eu tinha depressão e tinha ansiedade. Quem não, né? Eu tinha ansiedade e tinha depressão, sabe? E hoje todos os meus amigos, quase todos os meus amigos, eu tô conversando com alguns e daí, tipo, a pessoa fala assim, eu vou tomar o meu remédio. E eu falo, tipo, remédio de quê? Remédio de dor de cabeça? A pessoa fala, de depressão, tipo, numa normalidade, sabe? Eu vou tomar meu remédio de depressão. Eu tenho outro amigo também que ele toma tarja preta. Eu tenho outros amigos também que têm ansiedade, depressão e tomam muito remédio. E eu fico pensando assim que eu sou uma das únicas pessoas, sabe?
que passa pelas mesmas coisas que eles e não tenho isso, sabe? E eu tinha isso. E isso é tão extraordinário porque a depressão, ela é uma coisa perturbador, sabe? Ela entra na tua mente e ela te traz tantos pensamentos e uma confusão na tua cabeça que tu não consegue controlar tudo que tu tá pensando, sabe? E é tão cansativo e é tão exaustivo, sabe? Você ter aqueles pensamentos e você não conseguir controlar. Às vezes você só quer descansar dos seus próprios pensamentos e você não consegue, sabe? E uma vez eu ouvi um pastor falando que quando Deus toca em uma pessoa, aquela pessoa não consegue ser ela mesma nunca mais. Ela muda completamente, sabe? Ela muda o seu jeito de ver o mundo, ela muda o seu jeito de pensar, sabe? Ela muda totalmente quem ela é, sabe? E eu creio nisso. É, muita coisa foi embora, sabe? Muitos pesadelos, muitos monstros foram embora, sabe? Eu tinha paralisia do sono, eu tinha ansiedade, eu tinha depressão. Daí é tão louco que a primeira vez que eu senti a presença do Senhor, tudo isso sumiu, sabe? É como se eu sentisse que eu planava. Eu não sei, deixa eu tentar explicar como é a sensação pra vocês. Quando o Senhor chega, sabe quando você se sente livre? Sabe quando você se sente pacífico, sabe? E chega seu coração, traz aquele refrigério que você fica tipo, sabe? Quando eu fui, eu tava com os pensamentos muito embolados, eu tava com problemas e tantos pensamentos que não se organizavam na minha cabeça, sabe? Era doloroso, era exaustivo, sabe? E na hora que o Senhor chegou, trouxe uma paz imensa ao meu coração, sabe? E isso foi muito bom, muito bom. Eu nem sabia, eu tinha até esquecido como era deitar à noite e saber que eu ia dormir, sabe? Eu tinha esquecido há muito tempo como era me divertir, como era sorrir, sabe? Como era levantar de manhã e ter o prazer de tomar café, sabe? Agora, gente, é tão extraordinário a minha vida, sabe? Eu limpo a minha casa, sabe? Sentindo aquela presença e sentindo paz na minha vida, sabe? Eu durmo sentindo paz, eu merendo sentindo paz, sabe? Eu janto sentindo paz, sabe? Eu tô dirigindo sentindo paz, eu tenho amizades sem me preocupar, sabe? E isso é tão extraordinário. É muito mais do que você tá o tempo todo na igreja. Às vezes a pessoa pensa que ser cristão é estar o tempo todo na igreja, é viver o tempo todo pregando, é viver o... Não, você tem uma vida, sabe? E você tem paz à noite, sabe? Você consegue dormir. Pensa, você pode passar a vida toda na igreja e você nunca sentir a presença de Deus, sabe? Então, é muito estranho pensar na minha cabeça que tem tantas religiões no mundo afora, sabe? E eu não tô dizendo assim, ai, a minha religião é certa. Eu não tô falando. Eu tô falando assim, que tem tantas religiões cristãs no mundo, sabe? E estão no mundo afora. Que só vivem uma religiosidade, sabe? Elas acreditam, elas só têm fé. Elas não podem duvidar, sabe, do que elas acreditam. Elas só têm fé de que quando no fim tudo acabar, elas vão pro céu, sabe? Mas elas nunca sentiram verdadeiramente a presença do Espírito Santo, sabe? Porque elas não acreditam. Você só pode sentir, você só pode receber a graça do Senhor Jesus Cristo se você acreditar, sabe? E passar a vida toda sem ter intimidade, sabe? É realmente uma escravidão, sabe? É muito estranho pensar que eu vou chegar em casa sobrecarregado de pessoas difíceis, sobrecarregado de situações difíceis e não ter uma recarga, sabe? Jesus diz: venham todos a mim que estão sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei, sabe? E isso é muito bom, sabe? Porque Jesus disse que quando nós vamos até Ele, o nosso fardo fica mais leve. Não é que fica mais exaustivo, sabe? Fica mais leve. E assim a gente pode, sabe, ter uma vida mais simples, sabe? Nem tudo tem que ser tão difícil, sabe? A vida, ela não tem que ser complicada. Ela pode ser divertida, ela pode ser alegre, sabe? Ela pode ser espontânea. Deus viu em mim algo que eu nunca consegui ver, sabe, em mim mesmo. Em Romanos 10:9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus, o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é aí que a gente percebe, tipo, a graça você recebe só acreditando, entendeu? Então, se você realmente não acreditar que o Espírito Santo existe, então você nunca vai senti-lo, sabe?
você não acreditar que Jesus existe, então ele nunca vai existir. Eu acredito que isso, meio que Deus fez isso por conta do nosso livre-arbítrio, sabe? Eu acho que é assim que Deus se manifesta na nossa vida, através de acreditar, através da fé. Sabe, Deus, ele não pode interferir na nossa vida. Então, acredito que por isso que tem muitas coisas que acontecem no mundo. E sei que muitas das vezes eu vivo numa bolha, sabe? E eu acredito que muitas pessoas também vivem numa bolha. Acredito que por isso que existe muita crueldade no mundo, muitas coisas, sabe? Porque as pessoas elas impedem que Deus entre nessa situação, sabe? Pra quem não sabe sobre a minha vida, eu moro sozinho. Na verdade, eu moro com meu irmão agora. Mas, tipo, eu vivo do YouTube, sabe? As contas que eu pago são do YouTube. E recentemente eu tive o meu canal hackeado, sabe? Roubaram o meu canal e pegaram, tipo, tudo que é meu. E tudo que o Senhor tinha me dado. E isso me entristeceu bastante o meu coração. Daí, antes do meu canal ter sido hackeado, eu tive um sonho. O sonho dizia assim, eu anotei no meu diário para que eu não esquecesse. Eu anotei assim, alguns dias atrás eu tive um sonho que o meu canal estava com várias visualizações. Logo em seguida, eu ouvi uma voz no meu sonho que dizia: eu não vou te abandonar. Eu estou com você e eu não vou te decepcionar. Daí o Espírito do Senhor me levou a uma palavra entre Isaías 41:13. Eu te pegarei pela mão direita e te guardarei. Eu te conduzirei por esse caminho. Então, depois, eu acredito que depois de algumas semanas ou um mês, o meu canal tinha sido hackeado. Sendo o algoritmo do YouTube, às vezes é um pouco bagunçado. Postei muito vídeo pra conseguir chegar no patamar onde eu tinha chegado, sabe? Eu queria que o canal alavancasse, sabe? Daí, justamente no dia em que o canal alavancou, que começou a ter muitas visualizações, o canal foi hackeado. Então o sonho tratava justamente sobre isso. Eu sonhei que o canal estava tendo várias visualizações e logo em seguida vi essa voz, sabe? E o Senhor queria me dizer que ele não iria me abandonar, que ele não iria me decepcionar, sabe? E ele estaria comigo. Sei que parece ser uma coisa simples para muita gente, mas eu me desesperei bastante porque eu não sabia mais como eu iria pagar as contas, como eu iria viver. Então eu tinha um outro canal, sabe? E pegava muita pouca visualização. Tipo, muita pouca mesmo. E eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, mesmo que eu passe, tipo, 5 meses postando vídeo aqui nesse canal, mesmo que eu passe 5 meses, o dinheiro que eu ganhar nesse canal não vai dar pra pagar todas as contas da minha casa, sabe? E do nada, esse canal, que é o Mundo Galáctico, ele viralizou um vídeo e subiu muito a monetização desse canal, sabe? E eu comecei a ganhar do mesmo tanto que eu ganhava no outro canal. Cara, foi exatamente nesse momento que eu comecei a perceber o quanto Deus estava cuidando de mim, o quanto Deus estava o tempo todo comigo, sabe? Antes do meu canal ter sido hackeado, o Senhor me avisou que justamente quando o canal cresceria em visualização, ele seria tomado de mim. E o Senhor me disse que não me iria me abandonar, que estaria comigo e ele não iria me decepcionar. Logo depois que aconteceu isso, eu passei alguns dias chorando. Eu peguei e comentei com os meus inscritos, com o pessoal do Instagram, que eu tava muito triste, sabe, por aquilo ter acontecido. Mas eu senti muito forte o Espírito Santo dizendo no meu coração que eu iria conseguir recuperar o canal, sabe? Eu senti muito forte algo dizendo no meu coração que eu iria recuperar o canal, sabe? E muitas pessoas não botaram fé, sabe? Porque a Gil, gente, lá do Instagram, a Gil Desenhos, aquela que faz desenhos lá no Instagram, ela me mandou mensagem no Instagram e me ajudou muito. Ela falou assim: olha, você tem que fazer isso, isso, isso e tal. Cara, e ela é, tipo, muito maior, ela é gigantesca, ela tem, tipo, quase 1 milhão de inscritos. Eu jurava que ela não iria me responder, sabe? Iria me ajudar a suprir minhas necessidades e ela me ajudou. Foi tão fofa comigo. Ai, eu te amo, Gil. E daí ela me mostrou o que eu tinha que fazer. Eu adorei muito essa sensibilidade que ela teve comigo, sabe? E eu consegui recuperar o canal. E mais uma vez a palavra do Senhor se concretizou na minha vida. Porque o Senhor disse que eu iria recuperar. E eu consegui recuperar, sabe? Tem uma passagem na Bíblia que fala que Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas e na hora que ele olhou o mar, que ele deixou de acreditar, então ele começou a afundar, sabe? Ele começou a ter medo. Então, às vezes, quando você tem medo em meio de uma situação difícil, sabe? Você começa a afundar e cair ainda mais, sabe? Então, quanto mais medo você tem na sua vida, quanto mais você deixa de acreditar, mais você afunda, sabe? E sobre aquela palavra que tinha vindo ao Senhor para mim,
Eu realmente, verdadeiramente acreditei no meu coração que o Senhor estava comigo e que Ele estava cuidando de mim e que tudo daria certo e tudo deu certo. Eu não vou mentir que, tipo, a situação que eu tava passando, eu tava o tempo todo, tipo, eu estou firme, forte, Deus está comigo, nada vai acontecer. Eu fui assim só no começo, sabe? Mas já no final eu já tava tipo, Deus não me ama, Deus não me ama. E eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como eu vou pagar as contas? E daí, muitas coisas começaram a acontecer, sabe? Não foi só o canal que foi hackeado, algumas outras coisas ruins começaram a acontecer. E isso me fez muito questionar, sabe? Se Deus verdadeiramente estava comigo, sabe? E eu não sei por que que eu comecei a duvidar disso, sendo que o Senhor trouxe a palavra em um sonho e me disse que estaria comigo. E daí, passando-se um mês e pouco, só pra vocês verem o tamanho da minha fé, um mês e pouco eu já tava dizendo, Deus não está comigo, sabe? E lembro uma noite de eu deitar muito cansado, sabe? Tava muito cansado porque tava muita coisa acontecendo na minha vida. Sabe, algumas pessoas me passaram a perna, alguns amigos me decepcionaram, sabe? A vida tava acontecendo muita coisa, uma atrás da outra, sabe? Uma atrás da outra. E o canal tinha sido hackeado. E a única coisa que eu queria estar era postando vídeo. E daí, eu não vou mentir, eu tava cansado de orar. Tava cansado de orar e tava cansado de pedir a Deus. Já teve muitas vezes que eu pedi a Deus coisas e ele fez milagres na minha vida, sabe? E, e eu deveria ter pegado essa situação e ter usado na minha vida como assim, Deus já fez tantas coisas na minha vida, ele vai fazer agora, sabe? Mas não foi o caso. Eu tava orando tantos dias seguidos, tantos dias pelo meu canal e nada acontecia, sabe? Aí eu deitei na cama e daí eu comecei a chorar. Depois de um mês, meu canal ter sido hackeado, eu comecei a chorar por aquilo ter acontecido. Eu nunca contei isso pra ninguém, mas isso foi extraordinário. Eu acho que foi uma das coisas mais extraordinárias que aconteceram na minha vida. Eu ouvi uma voz no meu coração me dizendo, ora só mais uma vez. E eu disse, não, eu vou dormir. Aí eu peguei, tava botando uma música aqui triste, Billie Eilish, entendeu? E eu virei o rosto e falei assim, não, eu vou dormir. E eu comecei a chorar. Dizendo que a vida era injusta, que Deus não me amava, que eu nunca mais ia recuperar o canal. E daí eu tava cochilando e uma voz veio no meu coração e disse, falou assim, ora só mais uma vez, sabe? Ora só mais uma vez sobre isso. E daí eu levantei e eu disse assim pra Deus, tipo, você não pode fazer isso comigo, sabe? Tipo, você não pode, tipo, ficar fazendo essas coisas comigo, porque isso é doloroso. E daí eu lembro que eu levantei de madrugada. E eu me ajoelhei e pedi mais uma vez. Eu disse assim, Deus, me deu o dobro de tudo que eu perdi na minha vida, sabe? Daí, no outro dia, pela manhã, umas 12 horas da manhã, eu recebi a notificação do YouTube que eu tinha recuperado o canal. Sabe, eu não sei o que que as pessoas possam achar sobre isso. Eu não sei o que que as pessoas podem dizer. Elas vão dizer que, tipo, é um sentimento. Muitas pessoas não acreditam, sabe? Cara, mas isso é real. E isso não é coincidência, sabe? O Senhor, ele tem me ajudado, ele tem me guiado, ele tem me fortalecido, sabe? E eu não consigo ser mais eu mesmo, longe da presença do Senhor. Eu achei aquilo extraordinário. Eu fiquei até com medo. Eu fiquei até com medo porque uma voz veio ao meu coração e me disse, ora só mais uma vez. E eu não queria orar porque eu tava cansado de orar, sabe? Daí eu orei mais uma vez e no outro dia eu recuperei o canal. No outro dia, eu juro por tudo que é mais sagrado nessa vida, sabe? Juro pela minha vida, por tudo que é mais sagrado. Se bem que a Bíblia fala que a gente não pode jurar. Mas enfim, ele não é alguém que quer simplesmente que você viva uma vida, sabe, religiosa, ou que você vista certos tipos de roupa, ou que você faça certos tipos de coisa, ou que você ande na igreja todo santo dia, sabe? Que você vive essa vida e se entregue completamente assim, sabe? Eu juro pra vocês por tudo que é mais sagrado, que Deus já me deu mais do que eu dei pra ele, sabe? Eu não dei nenhum por cento do que Deus me deu, sabe? E eu sei que não é justo. Eu sei que não é justo porque Jesus é uma pessoa, sabe? E ele tem sentimentos. Mas ao longo da minha vida eu comecei a perceber que a única coisa que Deus quer me fazer é me curar. Ele quer me curar de toda ansiedade, de toda depressão, de todo trauma na infância. Ele quer me curar de problemas. Ele quer me curar
da raiva, do estresse que eu tenho, sabe? Ele quer me dar uma vida nova, ele quer me fazer uma nova história pra mim, sabe? E tanta coisa tem me frustrado, sabe, na vida. Tanta coisa eu tenho feito com as minhas próprias mãos e eu tenho me perdido, sabe? Eu nem sei mais do que eu tô falando. Mas assim, gente, entregam a sua vida pra Jesus. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, porque esse vídeo ficou muito grande. E eu espero que de certa forma tenham ajudado vocês, tá? Na vida de vocês. Eu amo todos vocês. Então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Até mais. Fiquem com Deus. Eu vou fazer uma parte 2, tá bom? Então é isso e fui.